começar? Eu também já tô ansioso. Fala, não, pode pôr aqui, e aí fala normal, porque aí não dá chiado. Fala normal aí. Testando, 1, 2, beleza. Peraí. Vamos começar? Você vai gravar isso? Pode. Agora nós vamos ver se a internet presta ou não. Abre seu vídeo. Vou tirar o template. Beleza? Beleza. Vou abrir seu áudio. Pessoal, bom dia a todos. Nós vamos começar, né, a 6ª jornada temática do curso de Medicina aqui da Faculdade de Atenas. Gostaria de agradecer a todo mundo pela presença. E o tema da jornada temática, né, desse semestre vai ser distúrbios endócrinos e metabólicos. Tá? Durante essa manhã, nós teremos 3 palestras de profissionais da área que vão acrescentar conhecimentos aos estudantes, aos profissionais que também estão acompanhando o evento e a comunidade externa, né, daqui de Sete Lagoas. Tá? A jornada está sendo transmitida pelo YouTube, no canal, né, da TV Uni Atenas e na plataforma Blackboard, tá, para os alunos aqui da instituição. Tá? Vou reforçar novamente aos alunos, tá, para entrarem com o nome completo, o período e a turma. Tá? Para quem está entrando aí na instituição, mas eu estou conferindo aqui, a maioria está fazendo do jeito que a gente combinou. Tá? Então, para dar início, né, à jornada, eu gostaria de passar a palavra para o coordenador adjunto do curso de Medicina, né, da Faculdade de Atenas Sete Lagoas, o Dr. Aloysio Cabral. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Bruna, responde aí. Agora sim? Gente, bom dia a todos. Tá? Muito obrigado aí pela presença. Tá? Nós vamos dar início à 6ª jornada temática, tá, do curso de Medicina de Sete Lagoas. E o tema da jornada esse semestre será distúrbios endócrinos e metabólicos. Tá? Nós teremos aqui na manhã 3 palestras de profissionais da área, né, tanto professores quanto pesquisadores, sobre o tema, de maneira a acrescentar conhecimento, né, aos estudantes, aos profissionais de saúde, né, e à comunidade externa que está acompanhando aí o evento. A jornada ela está sendo transmitida pelo canal, né, do YouTube, do TV Uni Atenas, e também pela plataforma Blackboard para os alunos. Tá? Eu vou reforçar aqui aos alunos, eu estou conferindo aqui, né, para entrar com o nome completo, o período e a turma, tá? Para depois ficar mais fácil da gente fazer, né, o controle de presença aí. Para dar início, né, à jornada, eu gostaria de passar a palavra para o coordenador adjunto, tá, do curso de Medicina, o Dr. Aloysio Cabral, tá, para desejar uma boas-vindas aí e abrir a jornada oficialmente para a gente. Dr. Aloysio, pode começar aí. Olá pessoal, bom dia. Professor, o som está certo aí? Tá certinho. Tudo bem? Tudo jóia? Beleza. Gente, muito obrigado pela presença, tá? Obrigado aí, alunos, professores, familiares e demais membros da sociedade Sete Lagoana. Estamos fazendo mais um evento importante aqui, na verdade, no modo remoto, né, pela questão da pandemia, né? Ímpar nossa que estamos vivendo. Agradecer especialmente também ao professor Levi, né, pelo trabalho aí importante realizado. As profissionais Bruna, Érica e Luana, né, que vão fazer a participação, a apresentação para a gente. Este tema, pessoal, né, distúrbios endócrinos e metabólicos, é um tema extremamente relacionado à modernidade,
da sociedade, né? A questão das facilidades, né? Do sedentarismo, né? Hoje a gente tem um controle remoto que procura o outro controle remoto na casa. Então, assim, são facilidades, mas ao mesmo tempo com consequências, né? Esses distúrbios endócrinos e metabólicos, eles provocam, podem provocar muitas patologias, muitas doenças importantes, né, com alta incidência e prevalência, não é verdade? Então, com numerosas implicações para a saúde da população, né, com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, outros distúrbios metabólicos, né, diabetes, a prevalência de diabetes, né, o aumento da prevalência de diabetes, né, resistência à insulina, síndrome metabólica, por exemplo, só estou citando, né, superficialmente, e outras alterações hormonais, né, que vão provocar importantes modificações no estilo de vida desses pacientes, de suas famílias, não é? Nós precisamos avançar muito no nosso país, estamos um país em desenvolvimento, né? Avançar muito no diagnóstico precoce. Não é raro a gente observar aí paciente que demorou 10 anos para descobrir que tinha diabetes, por exemplo, não é? Às vezes, quando ele descobriu que tem diabetes, já está com muitos anos com a doença em atividade, ele já está com neuropatia diabética, lesão em órgão-alvo, retinopatia diabética, insuficiência renal, não é? Então, é importante avançar nessa questão do diagnóstico precoce, né? Então, outros sintomas comuns da gente vê alteração da força física, redução da força física, fadiga, perda de peso ou ganho de peso, distúrbio do sono, né? Transtornos mentais associados a esses distúrbios endócrinos e metabólicos, né? Às vezes o paciente descobre que está com diabetes, por exemplo, com diarreia, né? Diarreia crônica, disfunção sexual, vai ver uma simples glicemia de jejum já está alterada, não é? Então, precisamos avançar muito nessa questão do diagnóstico precoce, realmente, sempre lembrando, né, que a abordagem precisa ser multiprofissional, não é? Multidisciplinar. Não adianta só o médico atuar, então precisa também da enfermeira, da psicóloga, da atuação do especialista, né, do endócrino, do clínico, né? A atenção primária tem um papel importante por ser porta de entrada para esses pacientes, né? Enfim, não vou me alongar para não atrapalhar aí a apresentação, né, dos profissionais, mas é um prazer, tá? Tenha uma excelente jornada, muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? É porque que eu não tenho microfone. Tá dando para ouvir bem, Levi? Então tá, pessoal. Eu queria agradecer o convite do Levi, aí a toda a coordenação da Atenas. Estou falando de uma área que é minha, né, e de uma área que eu gosto muito, que é sobre obesidade. O Levi já me apresentou, então vou pular essa parte. A gente vai começar, gente, com o caso clínico. Eu vou tentar me ater ao tempo, tá, Levi? Se não der tempo, meu objetivo no final da aula é os alunos e todo mundo participar junto com a gente, né, de acordo com o que a gente discutiu na aula, para resolver esse caso clínico. Mas se a gente vê que o tempo está apertado, depois eu mesmo volto e a gente faz rapidinho. Então, eu queria que os alunos prestassem atenção no caso clínico, porque, se der tempo, vocês vão me ajudar a resolver, tá? Então, trata-se de uma mulher, ela tem 30 anos, e ela procura o atendimento na unidade básica de saúde porque ela quer perder peso. E ela relata que ganha peso desde a adolescência, um ganho progressivo, mas que piorou depois que ela engravidou. Engordou mais ou menos 20 quilos na gestação. Não conseguiu perder mais. Isso tem mais ou menos uns 2 anos. Ela já tentou várias dietas por conta própria, que ela viu na internet, que pegou com um amigo, e também já tentou acompanhamento com nutricionista. Em alguma dessas vezes, ela conseguiu perder peso. A melhor delas, que foi há 1 ano atrás, ela perdeu mais ou menos 10 quilos. Mas ela não conseguiu manter. E aí, agora, atualmente, ela está motivada de novo, e ela voltou a acompanhar com a nutricionista há mais ou menos 3 meses. Mas ela não viu diferença na perda de peso. Ela faz caminhada de 1 hora, 4 vezes por semana. A alimentação, ela come 2 ovos cozidos, café com açúcar, no almoço ela come bastante verdura, toma suco de laranja, acompanhando a refeição, ou de outras frutas naturais, ou até mesmo um suco de pozinho. E ela sempre faz questão de comer um pouco de doce, ela fala que ela é viciada em doce. À tarde come uma fruta, e durante o dia, ela é enfermeira, ela até consegue controlar bem. Mas quando chega em casa do trabalho, ela começa a beliscar muito, e belisca o que tem na frente. Então, desde biscoitos, frutas, e se tem algo diferente, ela também acaba comendo. Mas oficialmente o lanche dela é um pão de queijo às 5 horas, e depois no jantar ela tenta comer igual ao almoço, ou ela adora um Nissin hoje, quando tem em casa ela acaba comendo. E aos finais de semana, o negócio que estava indo mais ou menos durante a semana acaba desandando. Muitas transgressões, pede muita comida em fast food, bebe mais refrigerante, cerveja e muito doce, assim. Ela perde um pouco de controle, principalmente nos doces. Do restante da anamnese dela, ela relata uma dor cervical secundária à tensão muscular. Ela tem ciclos regulares, ela faz contracepção com DIU de cobre. Relata ser muito preocupada, muito irritada, tem dificuldade de iniciar o sono. Fala que não ronca, tá? Não tem, assim, nada que sugira, nem períodos que ronca muito de noite e nem períodos que parece que para de respirar quando está dormindo. Nega outras comorbidades, na família a mãe tem diabetes e é obesa, e a nossa paciente, ela é casada, enfermeira, e usa o DIU de cobre para contracepção, e o Dorflex, que é um relaxante muscular, ela usa quando ela está com muita tensão na região cervical. Ao exame físico, gente, ela tem um IMC de 30, a gente vai falar mais desse IMC, e uma circunferência abdominal de 90. Eu sei que os alunos do 6º período, né, já estão nos ambulatórios, o restante do pessoal ainda não está, mas eu quero que vocês, gente, quando cheguem em ambulatório, tenham prática, né, a rotina de fazer a medida da circunferência abdominal, que ela é muito importante para a gente, e a gente vai falar disso mais ao longo da aula. Como que a gente faz essa medida? Assim, tem vários jeitos de fazer na literatura, vários jeitos que são padronizados, mas o mais habitual é que a gente pede para o paciente ficar em pé. Ao final da expiração, a gente coloca a fita métrica numa medida que seria a parte inferior das costelas e no ponto mais alto do quadril, na região ali da crista ilíaca. E aí a gente passa a fita no meio sem apertar muito para fazer essa medida. Então, nos homens, né, geralmente a gente considera normal. Alguns lugares colocam abaixo de 94, mas a gente sabe que é bem problemático, né, quando está acima de 102, então, o ideal seria abaixo de 94, e as mulheres abaixo de 80 seria o ideal, mas acima de 88 que é o grande problema. Então, fazer essa medida de rotina.
E às vezes é difícil, porque às vezes o paciente é tão obeso, né, que a gente não consegue determinar esses pontos. E a gente às vezes acaba fazendo mais ou menos ao nível da cicatriz umbilical. E aí a gente fez a nossa paciente, deu 90, tá? Ela estava alerta, orientada, hidratada, não tinha edema de membros inferiores, a tireoide estava sem alterações, e ela tinha, gente, um valor de pressão de 140 por 90, isso feito em 3 medidas. Ela não tinha relato que ela tinha hipertensão previamente, mas ela estava com os níveis pressóricos elevados nessa consulta. Ela falou que estava um pouco ansiosa, né, o que às vezes acaba acontecendo. E o restante do exame físico sem alterações, assim, o abdômen globoso, com estrias brancacentas, mas sem massas ou visceromegalias palpáveis. Então, gente, entrando aqui no nosso assunto, né, da aula, que é aspectos gerais da obesidade, essa vai ser a nossa agenda. Como que eu faço um diagnóstico? Assim, se a gente pega todos os guidelines, é o diagnóstico que a gente faz pelo índice de massa corporal. Apesar da gente saber que tem várias limitações, como a gente vai falar, mas o padronizado atualmente é a gente usar o índice de massa corporal, que é quando a gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Então, a gente vê que a obesidade é quando essa relação é acima de 30. E aí a gente divide a obesidade 1, 2 e 3, conforme os níveis do IMC. Então, de 30 a 34,9 é uma obesidade grau 1, de 35 a 39,9 é uma obesidade grau 2, e maior ou igual a 40 é uma obesidade de grau 3, obesidade extrema. A gente não usa mais o termo obesidade mórbida, por causa do estigma mesmo, né, gente? Mórbido, assim, parece que é uma coisa muito horrível, então a gente não usa, tá? Geralmente a gente usa mais obesidade 1, 2 e 3. E o sobrepeso a gente define com o IMC entre 25 a 29,9. Eu não vou, essa aula a gente não vai enfatizar a criança, gente, mas eu só queria chamar a atenção para vocês que a gente não pega o valor isolado do IMC para fazer o diagnóstico em crianças e adolescentes. A gente joga nas curvas, seja nas curvas de percentil ou nas curvas de Z-score, que geralmente hoje no cartão da criança é mais o Z-score. Então, é muito importante eu jogar na curva para eu poder ir acompanhando de crianças e adolescentes. Qual que é o problema do IMC, gente? O IMC, ele mostra para mim a relação do peso sobre a altura. A gente não consegue ver o percentual de gordura do paciente e a gente não consegue definir, né, o padrão de distribuição dessa gordura, porque a ECA vai, inclusive, aprofundar mais nisso, né, gente, a questão do tecido adiposo. O tecido adiposo, dependendo da localização, onde tem mais gordura, ele tem um padrão diferente, né? Então, uma gordura na barriga, ela é diferente de uma gordura subcutânea do braço. Então, saber, né, o quanto de gordura meu paciente tem, o padrão de distribuição da minha gordura é muito importante. O IMC acaba tendo alguns problemas, igual um paciente que é muito forte, tem um IMC de 27, é porque ele tem, às vezes, o mesmo peso e a mesma altura, do que um paciente que, às vezes, não é totalmente sedentário, né, que tem um aumento da circunferência abdominal. E, às vezes, eles têm o mesmo IMC, e eu considero esse paciente, às vezes, como sobrepeso, mas eu sei que o padrão de gordura dele é muito baixo, né? O percentual de gordura é muito baixo. Então, ele vai ter um perfil metabólico completamente diferente desse outro paciente. Então, a circunferência abdominal é preditor independente mais forte do diabetes tipo 2 do que o IMC, é um preditor independente mais forte com doenças cardiovasculares, com hipertensão, com dislipidemia. A gente sabe que hoje o tecido adiposo ele não é só para armazenar gordura, né? Ele produz várias citocinas e se o paciente é obeso, acaba sendo citocinas com aspecto mais inflamatório, principalmente a gordura do abdômen, que a gente chama também de gordura visceral. Talvez por liberar mais ácidos graxos, tem um perfil mais inflamatório, que a Érica vai falar um pouco mais. Então, essa gordura da barriga, a gente não é só questão estética, né? É muito mais do que isso. É relacionado com várias outras doenças e fatores de risco para várias outras doenças. Esses dados, gente, eu sempre fico chocada, assim, de ver, né? Os dados do IBGE desse ano saíram bem recentes agora. A gente antes ficava muito horrorizado com os dados de obesidade dos Estados Unidos, mas a gente está caminhando a passos largos até a mesma prevalência de obesidade dos Estados Unidos. Então, de pacientes obesos no Brasil, a gente tem quase 27% da população.
E se a gente considera sobrepeso e obesidade juntos, gente, são quase 62% da população. Então, mais da metade da população do Brasil não está com peso ideal, tem sobrepeso ou obesidade. E esses dados por si só já são, assim, assustadores, né? Mas quando a gente vê a progressão desses dados ao longo dos anos, a gente fica mais assustado ainda, porque está numa curva ascendente e parece que não está, que está atingindo um platô, né? Quando a gente olha a questão do excesso de peso, são os pacientes com sobrepeso e obesidade. Mas quando a gente vê a curva de obesidade, ela está em ascensão. Então, quando a gente vê, em 2002, a gente tinha mais ou menos 9,6% dos homens acima de 20 anos com obesidade. Esse valor mais que dobrou em 17 anos. A gente tem dados muito parecidos com mulheres, né? E as mulheres, inclusive, têm uma prevalência maior de obesidade e de excesso de peso, e, infelizmente, a curva está em ascensão. Então, são dados assustadores, mas a projeção para os próximos anos é que sejam ainda maiores, né? A gente tenha mais pessoas ainda, um percentual maior de pessoas com excesso de peso e com obesidade. Então, a gente tem que conversar sobre isso, né, para poder entender o porquê que isso está acontecendo, né? Hoje, com tanta informação, com tanta coisa disponível, por que a gente tem esses dados? E quando a gente divide, gente, por idade, a gente vê que a obesidade e o sobrepeso vão aumentando ao longo da vida, atingindo maior percentual naquelas pessoas de 40 a 50 anos. Então, é um problema que começa na infância e vai aumentando o peso ao longo da vida. E aí, quando a gente pega também os dados do IBGE, né, para tentar aprofundar um pouco mais nisso, a gente sabe que teve um manual, né, do Ministério da Saúde sobre alimentação, que foi realmente uma reviravolta, assim, foi super inovador quando foi lançado, porque ele dividia, não que a dieta devia ser por nutrientes específicos, assim, mais proteína ou mais proteína ou mais gordura, e sim colocando que a gente deveria comer menos alimentos ultraprocessados e mais alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o que é isso, gente? Alimentos in natura são aqueles alimentos que já vêm prontos da natureza. Então, é a fruta, é o legume, é a carne, é o leite. Então, tudo isso é alimento in natura. Minimamente processados é aquele leite que agora não é o leite que eu tirei da vaca, é o leite pasteurizado, mas é muito pouco manipulado. Então, a base da nossa alimentação deveria ser isso. E alimentos processados a gente deveria comer em menor quantidade, e os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que às vezes a gente pega no rótulo, está cheio de nome que a gente nunca viu na vida, a gente tem a menor ideia do que é, a gente deveria evitar a todo custo, que são biscoitos, seja doces ou salgados, margarina, chocolate, frios, embutidos de modo geral. Frios aqui eu não estou falando do queijo, né, gente? O queijo geralmente a gente inclui aqui na parte de processados, tá? Então, os alimentos ultraprocessados seriam aqueles que a gente deveria evitar. E a gente vê que quase 19% da população do Brasil, das pessoas, dos brasileiros, quase 19% das calorias ingeridas são de alimentos ultraprocessados. Então, quase 20% do que a gente come está vindo do que a gente deveria evitar a todo custo. Então, a gente começa a entender, talvez, o porquê, né, das taxas de obesidade estarem tão altas. E outro dado, esse dado também é do IBGE de 2015, a gente vê que a maioria da população, gente, seja por sexo, por cor, por grupo de idade, é sedentária. Tá? Não pratica esporte, isso quando questionado se praticou alguma atividade física no último ano. Então, alimentação ruim, com pacientes sedentários, hábitos de vida muito ruins, tá? Então, isso tudo se soma para dar o que a gente está vendo hoje, né? Uma prevalência tão assustadora da obesidade, do excesso de peso na população do Brasil. Isso aqui, gente, é relacionado a crianças e adolescentes, mas eu achei legal colocar. Primeiro porque a gente sabe que quando uma criança e um adolescente são obesos, a chance deles serem obesos ao longo da vida é muito grande. Os hábitos o melhor tratamento da obesidade, gente, é a gente prevenir a obesidade. Isso começa na infância, tá? Então, eu coloquei essa figura aqui por causa disso e porque tem muita coisa que tem a ver também com o adulto. Então, a gente sabe que de fatores não modificáveis para a obesidade, a gente tem um componente genético que contribui em 50%
para o paciente desenvolver obesidade. Então, os outros 50% são de coisas que a gente pode fazer diferente. De outros fatores que a gente não tem controle, gente, tem aqueles fatores intrauterinos. Então, a gente não tem controle do quanto que nossa mãe engordou quando a gente estava na barriga dela, a gente não tem controle, né, se a nossa mãe era obesa, a gente não tem controle se a nossa mãe teve um diabetes gestacional e não foi bem controlado e a gente nasceu grande, com mais de 4 quilos. A gente não tem controle sobre o que nossa mãe comeu, né? E pode ter interferido na forma como nossos genes vão se expressar, que é epigenética. Então, tem coisas que a gente não tem controle. Fatores intrauterinos, fatores genéticos, a questão de etnia. Mas os fatores modificáveis são quando a gente tem que agir, tá? Então, seja a questão da dieta, a gente sempre deve incentivar o aleitamento materno, porque a gente sabe que diminui várias doenças, diminui a chance da mãe, aumenta a chance da mãe perder aquele peso que ela engordou na gravidez e diminui a chance daquela criança ser obesa. Então, isso a gente tem que sempre incentivar, ajudar e dar uma rede de apoio para aquela mãe. A gente sabe que os primeiros 1000 dias de vida da criança, o que são os primeiros 1000 dias, gente? É o período que está dentro da barriga da mãe e os 2 primeiros anos. Isso influencia muito na chance daquela criança de desenvolver doenças futuras. Então, por isso que é tão importante a introdução alimentar nos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, evitar açúcar, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala que a gente deve evitar açúcar para criança até 2 anos, não é só doce. É evitar bebidas que são adicionadas de açúcar, então suco com açúcar, evitar biscoitos que tenham na composição açúcar, então tudo que tem açúcar. Isso não é para ser chato, mimimi, nem nada disso, a gente vê muito as pessoas falando, né, quando eu era criança eu comia e não morri, mas não morreu, mas provavelmente já tem chance de estar obesa, que a gente viu que mais da metade da população do Brasil está obesa. Então, os primeiros 2 anos de vida da criança são muito importantes. A gente tem que prezar muito por uma alimentação de qualidade daquela criança, porque isso vai favorecer nos gostos alimentares daquela criança ao longo da vida e também acaba influenciando na maior ou menor chance dela ter obesidade futura. Além disso, a gente sabe que bebidas, né, adoçadas artificialmente, os fast foods, o junk food, né, acaba tendo são coisas que acabam alterando, né, levando a um pior hábito alimentar daquela criança. Questão de pular refeição, isso a gente sabe que hoje não tem tanto impacto, né, talvez comer mais quando tenha fome seja uma orientação mais inteligente. A questão do sono, uma duração de sono adequada, tem vários estudos mostrando que quem tem privação de sono, por exemplo, trabalhar à noite, isso pode ter várias consequências metabólicas, tem vários estudos surgindo em relação a isso, e os hábitos de vida dos pais. Então, isso tudo acaba influenciando no risco do paciente ter uma obesidade futura. São fatores de risco modificáveis. Ô, Levi, se o pessoal estiver tendo dúvida, quiser interrompendo ao longo da aula, tá? Não precisa esperar para o final, não. Então, eu vou falar agora, tabela. E aí, se ficar alguma dúvida mesmo eu explicando, vocês me interrompem. Ok? Eu não vou aprofundar muito nisso aqui, que eu sei que isso aqui é o assunto da aula da Érica, mas é só para já introduzir para você, gente, que o tecido adiposo do paciente obeso, ele é muito diferente do tecido adiposo de uma pessoa magra. Tá? Então, tem infiltração de células inflamatórias, com produção de várias citocinas e adipocinas, então, eu mudo a forma de como o meu tecido adiposo produz adipocinas. Então, eu tenho redução da adiponectina, aumento da resistina, e com isso eu acabo tendo uma redução do gasto energético, um aumento da ingesta alimentar. E, além disso, todo esse processo inflamatório vai ter influência, por exemplo, da resistência insulínica, que vai estar aumentada. Se o paciente ele não tem um pâncreas que produz insulina adequadamente, ele vai ter desglicemia, então, desde pré-diabetes até diabetes. E também por causa desse processo inflamatório, gente, eu tenho várias outras consequências, tá? Então, o paciente aumenta risco de ter doenças cardiovasculares, então, doenças coronarianas e AVC,
seja porque ele desenvolveu diabetes, pela dislipidemia, pela hipertensão e pelo próprio processo inflamatório, que a gente sabe que é heterogênico. Então, aumenta o risco de ter câncer, câncer de mama, câncer de intestino e vários outros tipos de câncer. Os meus alunos do 6º período, né, a gente falou muito da gota e da relação com a obesidade, da osteoartrite. Então, a osteoartrite, gente, a gente sabe que joelho, quadril, mãos, são locais que são muito acometidos, né, pela osteoartrite. Quando a gente pensa assim, osteoartrite, né, é mais comum desgaste da articulação, é mais comum em joelhos e quadril, fica meio lógico pensar que o paciente está com excesso de peso vai acabar sobrecarregando essas articulações. Mas a gente tem que lembrar também que a mão não tem uma sobrecarga de peso. Então, o processo inflamatório, ele tem um componente importante na osteoartrite, não só apenas, né, a questão da sobrecarga do peso do paciente, levando ao desgaste da articulação. Então, tudo a gente está vendo aqui que tem influência da inflamação. Então, acho que quando vocês verem a aula da Érica, vai fazer mais sentido isso que a gente está falando. Doenças pulmonares, doença pulmonar, apneia do sono, né? Consequentemente, todas as complicações da apneia do sono. Então, o paciente com sobrepeso, gente, o próprio sobrepeso aumenta em mais de 2 vezes a chance do paciente ter diabetes. E se tem uma obesidade grau 1, quase de 6 vezes, né, o aumento de chance de ter diabetes. O paciente com obesidade, ele tem um odds ratio para hipertensão de 1,51. E isso, sim, aumenta o risco de todas essas doenças que a gente falou. E ela de falar assim, o que é pior, o que é melhor, acho que não tem como falar que um AVC é melhor ou pior do que um infarto. Vai depender de como, né, se manifestaram essas doenças. O câncer de intestino, se foi detectado em lesão pré-maligna, uma lesão muito inicial, ok, a colonoscopia vai lá e trata, mas então tudo vai depender de como a doença se apresentou, para falar o que é pior e o que é melhor. Assim, não tem muito disso, acho que é tudo ruim, né, gente? A gente não quer ter nada disso, ok? Podemos seguir, Levi? Eu tenho mais algo relacionado a isso? Ok, você me interrompe, então, se tiver alguma coisa, tá? Então, tá, gente. Então, é muito simples, né? A gente sabe, então, que é só diminuir comida, aumentar o gasto calórico, o paciente vai emagrecer, né? Mas não é assim, né, gente? Se fosse assim, a gente não teria aqueles dados que a gente mostrou. Se fosse tão fácil, os pacientes não estariam com excesso de peso, sobrepeso e obesidade. É muito mais complexo que isso, tá? Tem todo paciente obeso, tem toda uma alteração hormonal, toda uma alteração de neurotransmissores, o corpo acaba nos boicotando, né? A gente quer emagrecer, mas o corpo entende que não é para emagrecer. Ele tem que continuar armazenando gordura, ele tem que diminuir o gasto energético, porque ele entende que aquilo não está legal. Então, é muito mais complexo do que isso. Tá? A receita de bolo, quando os pacientes chegam no consultório, principalmente para mim, né, que não sou especialista, eles já tentaram de tudo, eles sabem na ponta da língua o que tem que comer, o que tem que fazer. Então, é uma doença muito mais complexa do que a gente resumir que o tratamento é só isso daqui. Esse artigo, gente, saiu na JAMA esse mês, agora de novembro. Então, para a gente ver, assim, o tão difícil que é, né? Então, eles pegaram mais de 800 pessoas em 15 centros de excelência dos Estados Unidos e dividiram essas pessoas em 3 grupos. Eram pessoas que tinham sobrepeso acima de 27 e uma obesidade até o grau 2, até o IMC de 39. E aquelas pessoas, eles dividiram pessoas em cuidados usuais. As pessoas em cuidados usuais recebiam uma cartinha falando, você tem que fazer isso, isso e isso, tá? Alimentação, você tem que restringir calorias, fazer atividade física, etc. Aquelas que ficaram no programa online tiveram uma consulta com o assistente da pesquisa, que determinou mais ou menos o perfil daquele paciente, e aí aquele paciente teve disponível vários vídeos, assim, mais de 30 vídeos, orientando o que tinha e o que não tinha que fazer. E o grupo de intervenção combinada era tudo que o grupo online teve, mais uma assistência, né, mais próxima dos assistentes de pesquisa. Isso para acompanhar o peso ao longo de 12 meses, que era o nosso desfecho primário. E aí, gente, todos os grupos tiveram perda de peso satisfatória e estatisticamente significativa. O grupo usual perdeu quase 1 quilo, o grupo do programa online quase 2 quilos e a intervenção combinada 3 quilos ao longo de 1 ano. Se a gente compara a intervenção combinada versus o cuidado individual,
foram quase 2 quilos que os pacientes perderam a mais. O grupo de intervenção combinada versus aqueles que tiveram apenas o acesso ao programa online, foi mais ou menos 1 quilo de diferença. Isso é importante, gente, perder qualquer peso é importante. Se a gente pega um paciente que está 30, 20 quilos acima do que seria o peso ideal, isso está longe de ser o que seria o que o paciente espera, né? É importante, não tenho dúvidas, como a gente vai falar, perder 5% do peso já ajuda muito em várias doenças. Mas a gente vê que mesmo em centros de excelência, mesmo com uma intervenção combinada de perto daquele paciente, a perda de peso média não foi muito grande. Então, a gente vê o quão complexo e o tão difícil é tratar os nossos pacientes. Mas como eu falei, né, gente, perder de 5, 7, 10% do peso já ajuda em várias doenças. Então, a gente teve um estudo muito grande com mais de 5 mil pacientes diabéticos e no grupo controle eles perderam mais de 8% do peso corporal, versus 1% do grupo placebo. E eles viram que naqueles pacientes com diabetes, hipertensão e dislipidemia, todos atingiram um controle melhor da doença, reduzindo dose de medicamento. E tiveram melhora dos sintomas de depressão, disfunção sexual, apneia do sono. Então, às vezes, perder 5% do peso não é o que o nosso paciente quer, mas a gente sabe que isso já traz benefício e todo percentual que o paciente perde, gente, a gente tem que comemorar e incentivar, porque a gente sabe o tanto que é difícil. Reeducação alimentar, eu sei que a Luana vai dar uma aula para vocês, ela é nutricionista, ela vai poder falar muito melhor do que eu vou falar aqui. Mas a gente sabe, gente, que qual dieta que é melhor? Talvez a curto prazo, dieta low carb, a gente sabe que tem vários estudos mostrando que talvez consiga uma maior perda de peso. Mas quando a gente vê ao longo de 1, 2 anos, o que importa, assim, é que o paciente consiga reduzir a ingesta calórica. Acabam sendo todas as intervenções muito parecidas. Então, o importante, gente, é conseguir reduzir a ingesta de calorias com um programa que o paciente vai aderir e vai conseguir manter. Então, não adianta a dieta do vizinho, né, que o paciente o vizinho fez e emagreceu 30 quilos, talvez essa não seja a melhor estratégia para o nosso paciente, porque cada paciente é de um jeito, cada paciente tem preferências alimentares, tem paciente que tem perfil mais de compulsão alimentar, de comer muito em pouco intervalo de tempo. Tem perfil de paciente que é aquele perfil que adora beliscar em pequenas vezes ao longo do dia. Então, entender, né, o que leva o nosso paciente a comer para determinar a melhor intervenção que a gente vai fazer para o nosso paciente. E terapia, assim, fazer um acompanhamento multidisciplinar, né, gente, com nutricionista, com psicólogo. Por quê? Porque a gente sabe que os pacientes, geralmente, eles têm doenças psiquiátricas associadas, muito comum depressão, ansiedade. Então, tratar a gente de tudo junto, para a gente aumentar a chance de melhor sucesso do nosso tratamento e identificar o que leva o nosso paciente a comer. Então, gente, não é incomum a gente pegar um paciente, né, que nos procura, foi na nutricionista, a nutricionista passou uma dieta com tudo que ele gosta, o paciente não está passando fome, está comendo, está feliz da vida, começou a emagrecer, está fazendo atividade física, está sentindo mais disposto, já começou a ver que estava dando diferença nas calças, nas roupas, em foto comparando, então, está motivado, felizão, né? Mas algo aconteceu e o paciente desmotivou. Então, entender o que levou o paciente, né, a abandonar o tratamento, quais foram os triggers que levaram o paciente a comer. Muito comum a gente tentar relacionar emoções com a comida. Então, eu estou triste, eu vou comer, eu estou feliz, eu vou comer. Então, usar a comida como forma de recompensa. Então, é um trabalho multidisciplinar com o psicólogo, para a gente identificar o que está levando o paciente a comer, quais são os triggers, desvincular um pouco a questão da alimentação com as emoções. Então, isso tudo é muito importante e aumenta muito a chance de tratamento do nosso paciente, uma vez que a gente viu que é tão difícil perder peso. Atividade física, gente, tem inúmeros benefícios, né? Então, reduz a ansiedade, reduz a depressão, melhora a cognição, melhora o sono, reduz riscos de doenças cardiovasculares, reduz risco de hipertensão e melhora o controle daqueles pacientes que têm hipertensão, melhora o perfil lipídico. Aqui a gente é um estômago, mas era para ser um pâncreas, mas não tinha pâncreas, então pusemos um estômago, tá? Mas reduz o risco de desenvolver diabetes e naqueles pacientes com diabetes melhora o controle.
melhora a saúde óssea, preserva a massa magra, então pacientes idosos, né? Muito importante fazer atividade física, musculação para esses pacientes seria um sucesso, seria um fenômeno, né? Para a gente reduzir risco de desenvolver sarcopenia, por exemplo. E a atividade física, a gente reduz mortalidade por todas as causas e melhora a qualidade de vida. Então, a atividade física tem vários benefícios.